Foi, né? Foi. Então, vamos lá, pessoal. Boa tarde a todos. Eu sou a Ravani, doutora em artes visuais e mestre em comunicação pela UNB, e vou mediar essa mesa para vocês. Esse é o nono COMA, evento acadêmico organizado pelo coletivo de artes visuais, vinculado ao programa de pós-graduação de artes visuais da Universidade de Brasília. Nós estamos iniciando agora a mesa número 10, cujo tema é Narrativas Curatoriais e Historiografia da Arte, com a presença de Mairo Kailou e o texto Diálogos Experimentais, as Artes Visuais e o Cinema no Brasil nos anos de 1960 e 1970. Ele é do Programa de Pós-Graduação em Artes Visuais da Universidade de Brasília. Estamos também com Mayan Gonçalves Fernandes, com o texto Notas sobre a Abstração e a Arte Abstrata de Candis em Kandinsky e Plotino. Mayan é da Universidade de Brasília. E, por fim, temos Vanessa Cristina Cavalcante de Mendonça, que vai trazer o texto Feigelstrauer e a parceria com a multinacional Rodia, Tecidos de Artista. Vanessa também é da Universidade de Brasília. Então, agora eu gostaria de saber se eu posso começar. Vou explicar para vocês, né, antes disso, como é que vai funcionar a mediação. Cada integrante da mesa vai ter 10 minutos para fazer a sua apresentação. Eu vou fazer uma intervenção na fala de vocês, informando quando estiver faltando 2 minutos para encerrar o tempo. A partir daí, nós vamos abrir, quando todos apresentarem, nós vamos abrir para perguntas todas de uma vez. Todas as perguntas vão ser feitas numa única rodada, e após os questionamentos, nós voltaremos a fala para os artistas, para os pesquisadores, onde eles poderão fazer as suas considerações. Quem quiser fazer algum comentário, pode usar o chat. Se o chat não estiver funcionando, é só fazer algum sinal pela mãozinha aí, que no final eu vou estar verificando quem foi que se pronunciou, e vou passar a palavra para você fazer a sua pergunta, tudo bem? Podemos começar, então? Mário, a gente pode começar por você? Então, a palavra é sua, pode fazer a sua apresentação, e eu vou estar aqui marcando o tempo, tá bom? Perfeito, Ravani. Vou botar aqui também o cronômetro, mas se puder, me avisa. Tá, te aviso sim. É sempre bom, né? Tem que apresentar, né? Enfim, calma aí, opa. Volta aqui, apresentação. Já está rolando, né? Já. Enfim, então, primeiramente, bom dia. Boa tarde, na verdade, né? Antes de tudo, eu gostaria de agradecer a todas, a Ravani pela mediação, a equipe de organização do COMA, né, e as colegas Vanessa e Mayan. Mayan também eu vi que é seu aniversário, então eu queria te desejar parabéns no Facebook. Enfim, vou me apresentar aqui. Eu sou Mário Caiô, doutorando em História e Crítica da Arte pela UNB, e a minha pesquisa é sobre as experiências com a imagem em movimento, filmes de artistas e videoarte, realizadas no Brasil entre as décadas de 60 e 70. Bem esse início da exploração da imagem em movimento pelos artistas visuais, né? O que no caso da videoarte alguns chamam dos primórdios aqui no Brasil, né? Mas a comunicação que eu vou apresentar hoje, ela tá dentro desse tema maior da minha tese, mas de certa maneira ela é um adendo, eu não estou tocando muito, né? Ela é uma coisa meio à parte, pois eu estou tentando fazer um diálogo, traçar uma ligação entre as artes visuais e o cinema, né? Mais especificamente o cinema marginal brasileiro, né? Então o título é Diálogos Experimentais, as artes visuais e o cinema no Brasil nos anos 60 e 70. Né? Enfim, esse diálogo hoje em dia cada vez é mais revisitado, debatido, enfim, com mostras de trabalhos super interessantes, pesquisas potentes. Mas geralmente essas pesquisas de diálogo são apontadas através da ideia de parceria, né? E aí eu acho que destacaria a parceria do Hélio Oiticica com o Júlio Bressani, também depois as cosmocópias que o Oiticica desenvolve em sua maioria com o Neville de Almeida. O Arthur Omar também faz uma série de trabalhos com artistas visuais para Rio Arte. Enfim, mas meu ponto é um pouco diferente. Eu não vou partir da ideia da parceria, eu vou partir um pouco da semelhança das imagens, de uma semelhança, enfim, iconográfica. Então, aí eu estou trazendo essas duas imagens que eu vou debater, né?
que são bastante marcantes, cada uma em seu meio. A imagem da esquerda é a Língua Apunhalada, da Lígia Pape, que é uma ortografia de 68, hoje em dia ela é exibida em blacklight, né? E a da direita é um frame do filme Família do Barulho, do Júlio Bressani, onde a atriz Helena Inês, depois de ficar olhando fixamente para a câmera, ela acaba escorrendo esse líquido, um vômito de sangue, né? Enfim, essa imagem se tornou bastante icônica para representar essa ideia do cinema marginal e desse período. Olhando essas duas imagens lado a lado e descontextualizando de seus meios, vemos grandes semelhanças. Apesar da pouca diferença de idade, enfim, são 2 anos só, eu não acredito que seja nenhuma homenagem, nenhuma referência. Assim, eu andei pesquisando, o filme só vai ser exibido em 72, a primeira, enfim, exibição pública da Língua Apunhalada, do Pape também é posterior à realização do filme, 70, então é realmente essa semelhança das imagens, essa questão que eu estou querendo explorar nessa questão, né? Que apesar de elas partirem de pesquisas estéticas de meios diferentes, existe algum ponto comum, né? Essa semelhança não é por acaso, existe alguma coisa em comum, né? Enfim, que seria uma transformação desse objeto de arte, uma incorporação de um tipo de experimentalismo que eu acredito que seja bastante próximo, né? Enfim, como o tempo é muito curto aqui, eu fiquei treinando, sei que eu nunca consegui chegar a 10 minutos e falar tudo. Enfim, eu vou falar um pouco mais da questão do filme da Família do Barulho, do Bressani, porque eu acho que seja talvez menos familiar aqui nesse ambiente, mas aí depois, se for o caso, enfim, na conversa final, a gente pode falar um pouco da relação da Lígia Pape, etc. Mas, enfim, é uma questão de tempo, né? Enfim, então acho que para falar dessa relação do filme, a gente tem que entender um pouco essa ideia de cinema experimental, né? Essa ideia de experimental no cinema é bastante antiga, talvez está desde os primórdios, né? Os irmãos Lumière, enfim, os primeiros filmes, né? Mas o que a gente está chamando de experimental seria uma coisa que não se encaixa nem numa categoria de um cinema ficcional com uma narrativa clássica, né? Nem num documentário também que apresenta um ponto de vista, não é isso. Eu acho que é um outro tipo de experimentação, mas a experimentação com a linguagem, com a forma, de certa forma, toda obra de arte acaba realizando, né? Então, o que seria esse cinema experimental, que eu acho que é um ponto um pouco difícil um pouco de falar, né? O que não se encaixa nesses dois grandes parâmetros, guarda-chuva, né? E tem outra questão também que acaba sendo, eu acho, mais uma consequência do que uma causa, que é a questão do meio, né? A questão do meio, do circuito, que o cinema experimental acaba tendo um circuito, um meio próprio, né? No Brasil, essa divisão é um pouco mais fluida, né? Nos Estados Unidos e na Europa, ela é bastante rígida, as fronteiras estão bem definidas. E aqui é um pouco mais fluida, e aí eu trago a imagem do Limite, que é essa imagem aqui, né? O filme do Mário Peixoto, de 32, como talvez esse marco inaugural. Mas dentro desse grande leque desse cinema experimental brasileiro, também estariam a experimentação em Super 8, na década de 70, que foram bastante fortes, filmes de artistas também, a videoarte, tudo acho que poderia ser abarcado por essa questão do cinema experimental. E o cinema marginal também estaria dentro disso. Talvez o cinema marginal seja o principal movimento desse cinema experimental. É o único movimento pensado como movimento, como, né, uma estrutura mais orgânica, né? Então, essa ideia de cinema marginal, muita gente chama também de cinema de invenção, que é uma denominação a partir do crítico Jário Ferreira, cineasta, ou o de Grude, que dizem que é uma degradação do Glauber, enfim, né? Mas geralmente tem essas 3 denominações, mas basicamente é um grupo que se forma a partir do final da década de 60, 68 até 73, 75, e que vai, de certa forma, contrapor um caminho que o cinema novo havia tomado, né? E eles vão buscar uma liberdade tanto na temática quanto na forma, na produção, em contraponto a essa forma enfim, né, de exibição do cinema indústria que o cinema novo estava tomando. Aí eu trouxe uma foto aqui, enfim, vou falar um pouco, são
atores que eu digo, não atores, né? Até tem ator aqui, mas pessoas importantes, o Rogério Ganzella, um dos principais cineastas desse movimento, o Guará Rodrigues, que era um ator, o Renato Laclette, fotógrafo, o Júlio Bressani, também diretor, e o Eliseu Visconti, que é filho do Visconti, né, do pintor, que era cineasta, fez filmes importantes como O Monstro do Babalu e etc. E aí, dentro desse cinema marginal, tem a questão da Bel Air. Bel Air foi uma produtora fundada pela Helena Inês, que é aquela atriz da imagem, da língua, né? O Júlio Bressani e o Rogério Ganzella, no ano de 70, e ela durou 6 meses, praticamente, mas produziu em forma de cooperativa, enfim, uma forma meio de guerrilha, 6 filmes. E ela é um marco em todo esse... Mário, você enfim. tem 2 minutos, tá bom? Ai, meu Deus. Realmente, eu só vou parar eu não vou conseguir chegar na Lígia Pape. Enfim, Família do Barulho é esse primeiro filme. É uma história, enfim, um pouco convencional, né? Assim, é uma família, são 2 caras, tem uma moça que, enfim, eles ficam tentando fugir dela, etc. Mas eu acho que tem toda uma questão que nessa forma livre de atuação, de expressão, de filmagem, que é a grande questão, né? Até tem uma fala do Torquato Neto, o poeta, fazendo uma crítica, que ele diz, né, cada plano existe só, e depois que não se acaba. Toda a situação é autônoma. Montagens são uma sequência de planos. Ou seja, cada cena, ela se desenvolve autonomamente. Poderia se pensar como uma obra própria, né? Então, por isso que essa imagem da Helena vomitando sangue acaba também se tornando um ícone, uma imagem própria, né? Enfim, aqui no julho eu iria começar a falar da Lígia Pape, né? Enfim, vamos ver até onde vai, que uma das principais artistas brasileira, tem essa questão da gravura, tem uma ligação muito forte com o cinema novo, né? E ela ela para de atuar na arte plástica, vai trabalhar bastante com a turma do cinema novo e volta nessa nova figuração brasileira em 67, que é o momento justamente onde um ano posterior que ela faz esse autorretrato da língua, né? E agora deu uns 10 minutos aqui. Enfim, eu acho que é isso, é o que eu estava querendo falar, que vai estar melhor explicado no texto, que existia uma ideia de uma ideia experimental, e talvez, onde é que eu vou chegar, que a revista Nave Louca seria talvez essa grande panorama que abrangia o cinema e as artes plásticas, a música, e enfim, né? É um pouco isso. Desculpa, passei o tempo aqui, vou parar. Tudo bem, obrigada, Mário. Mayan, podemos dar continuidade com a sua apresentação agora? Podemos sim. Todo mundo consegue me ouvir bem e me ver bem? Eu não estou te vendo. Agora sim. Quando você estiver pronta, eu começo aqui a marcar o tempo e quando faltar 2 minutos eu te aviso, tá bem? Tá bom, estou pronta. Boa tarde a todos. Gostaria de agradecer a organização do COMA, a mediação da Ravani, a presença dos meus colegas Mário e Vanessa, e a todos que vieram nos prestigiar nessa tarde. Meu nome é Mayan, e a proposta de hoje é falar brevemente sobre minha obsessão dos últimos anos. Obsessão, porque certa vez uma pessoa me disse que para concluir um doutorado em tempos tão difíceis, tinha que ser a partir do eros, do ódio, ou um pouco dos dois. Observe a obra Improvisação de Kandinsky. Nela, é possível perceber elementos figurativos de uma das mais impactantes experiências estéticas de Kandinsky e que, para mim, é insistentemente e politicamente obliterada pela fortuna crítica. Em O Olhar sobre o Passado, o pintor, que também era poeta, jurista, etnógrafo, músico, dramaturgo, e arrisco-me, com base em todas as suas sistematizações teóricas, e assim como Philippe Serres, considero um filósofo,
narra sua experiência estética com os povos Komi do seguinte modo. Kandinsky diz o seguinte: nunca me esquecerei dos casarões de madeira cobertos de esculturas. Nessas vivendas mágicas, vivi uma coisa que nunca mais se reproduziu. Elas me ensinaram a mover-me no próprio âmago do quadro, a viver no quadro. Lembro-me ainda de que, ao entrar pela primeira vez na sala, fiquei paralisado diante de um quadro inesperado. A mesa, as banquetas, o grande fogão que ocupa um lugar importante na casa do camponês russo, os armários, cada objeto era pintado com ornamentos variegados que se desdobravam em grandes traços. Nas paredes, imagens populares, a representação simbólica de um herói, uma batalha, a ilustração de um canto popular, o canto vermelho, vermelho em russo, que quer dizer belo, inteiramente recoberto de ícones gravados e pintados, e defronte uma pequena lâmpada pendurada que ardia, vermelha, flor brilhante, estrela consciente de voz baixa e discreta, tímida, vivendo em si e para si altivamente. Quando, enfim, entrei no aposento, senti-me cercado de todos os lados pela pintura na qual, portanto, penetrara. O mesmo sentimento dormitava em mim, até ali totalmente inconscientemente, quando eu estava nas igrejas de Moscou. Foi provavelmente através de tais impressões, e não de outro modo, que tomou corpo em mim aquilo que eu desejava, a meta que mais tarde fixei para minha arte pessoal. Durante anos procurei a possibilidade de conduzir o espectador a passear dentro do quadro, de forçá-lo a fundir-se no quadro, esquecendo a si mesmo. Ao todo, é possível mapear pelo menos 6 experiências estéticas de Kandinsky. Essa experiência específica revela-nos a relação com os povos Komi, os outros povos originários da Rússia, sua relação com o cristianismo ortodoxo e o papel que a espiritualidade assume dentro de seu pensamento. Um exemplo de como essa união acontece pode ser observada a partir dos seguintes elementos. Voltemos na obra Improvisação. Temos centralizada na obra a montanha e o castelo, que aparecem também com a metáfora do triângulo espiritual que os humanos anseiam e precisam percorrer. No canto esquerdo, vemos um casal hétero. Mapeando os outros elementos, percebo vestígios na obra de Kandinsky das paramentos do xamã, de linhas e cores que serão sintetizados nas abstrações. Mas o que me interessa é na figura do lado direito, a figura do homem sobre o cavalo. Além do xamã, encontramos na figura de São Jorge da Capadócia, padroeiro da Rússia, herói figurado nos ícones que monta o cavalo. A figura de São Jorge, /xamã, /cavaleiro, aparece nas obras de Kandinsky repetidas vezes, em processos de abstrações diferentes, em linguagens diversas, desafiando a própria estrutura do pensamento ocidental. Philippe Serres, um dos estudiosos de Kandinsky, assume que existe uma dificuldade em compreender do filósofo bases ocidentais, pois no Ocidente existe uma fracionalização do pensamento, que existe uma tendência a interpretar a teoria e a prática de Kandinsky como se fossem realizados em tempos distintos. Por vezes, a teoria teria o papel de explicar as obras visuais, ou as obras visuais ilustrariam a teoria. Quando a busca de Kandinsky, parece-me que ambos andavam conjuntamente, ao mesmo tempo, sem distinções. Para compreender esse movimento, sem ignorar os aspectos espiritualistas que são inerentes a essa teoria, recorri aos ícones. Para mim, é evidente que existe uma recusa por parte de Kandinsky por essa arte que perpassa pelo cânone renascentista, e que o problema está na mímese e na representação naturalista da arte. Encontramos esse mesmo tipo de recusa no século III depois de Cristo, nas ideias do filósofo Plotino. De origem egípcia,
Plotino teve sua concepção de arte alastrada para as teorias artísticas da arte medieval. Ao relacionar Plotino e a arte bizantina, podemos perceber a utilização das cores para dialogar com concepções metafísicas, que faziam parte da compreensão de santidade. Plotino exclui a representação com profundidade, priorizando o plano. Plotino apresenta uma nova maneira de observar o objeto de acordo com outros parâmetros de espaço e volume. Para ele, garante o conhecimento do objeto e seu reconhecimento pela alma dos humanos que vem é a luz interior e exterior. Deste modo, Plotino acreditava que o papel da imagem é oferecer uma visão do intelecto. Essa visão só é completa se o observador conseguir suprimir o que é a matéria do objeto e perceber os resquícios inteligíveis. Sim, a matéria, o objeto é luz, é forma. Nessa teoria, o objeto inteligível, ao ser visto, fere os olhos físicos e ilumina os olhos da alma, a visão interior, transformando a transparência do objeto em absoluta, compreendendo o teor inteligível. Tanto Kandinsky quanto Plotino propõem movimentos do exterior para o interior, ou seja, movimentos contemplativos e meditativos, de observar o mundo para observar a si mesmo, para conseguir realizar essa jornada interior. É o fundir-se no quadro, esquecer do mundo, dos outros, das preocupações ao redor, para experimentar as cores, as linhas, o que há de interior na obra em si mesmo. É perceber... Faltam 2 minutos, tá bem? Tá bem. Percebi que realizar essa aproximação entre Kandinsky e Plotino acentuaria o caráter metafísico e espiritual de Kandinsky, possibilitando evidenciar o processo de desocidentalização de Kandinsky. Processo esse encarado por muitos teóricos europeus como indesejado e, por isso, ocultado dos manuais de história da arte e de parte dos debates sobre abstração e arte abstrata. Iniciei essa apresentação com uma experiência estética de Kandinsky e pretendo terminar com Plotino. Plotino propõe ao artista fazer de seu corpo a sua própria obra. Então, ele cita: como verias o tipo de beleza que uma boa alma possui? Recolhe-te em ti mesmo e vê, e se ainda não te vires belo, como o escultor de uma estátua que deves tornar-te bela, apara isso e corrige aquilo, pule aqui e limpa ali, até que exiba um belo semblante na estátua. Assim, apara também tu todo supérfluo, alinha todo tortuoso, limpa e faz reluzente todo opaco, e não cesses de moldar a estátua de ti mesmo, até que resplandeça em ti o esplendor deiforme da virtude, até que vejas a temperança assentada em sacra sede. É isso. Obrigada. Muito obrigada, Mayan, pela sua apresentação. Nós podemos agora ouvir a Vanessa Mendonça. Seu áudio está desligado. Vou compartilhar. Tudo certo aí? Tudo certo. Vanessa, você tem 10 minutos. Quando tiver faltando 2 minutos, eu vou te interromper, tá bom? Só para te avisar. Obrigada. Obrigada. Obrigada a você. Boa tarde, eu sou Vanessa Mendonça. Quando me inscrevi no COMA, era mestranda da UNB, agora eu já defendi em agosto, então ainda estou naquele limbo, né? Nem lá, nem cá, nem em canto nenhum, mas a pesquisa continua. E hoje eu vou falar sobre a Feigelstrove e os tecidos de artistas e a participação da Ródia também nesse processo. Eu vou dar uma resumida e no texto vocês vão poder ter maiores informações. Feigelstrove, para quem não conhece, é uma artista polonesa emigrada em 1934 para o Brasil, fugindo da guerra,
né? Chegou aqui aos 13 para 14 anos de idade, e autodidata. E por volta, começou pelo desenho, depois pela ilustração. Em 46, ela faz o curso de artes gráficas, desenho e propaganda da Fundação Getúlio Vargas, com a tutela do Santa Rosa e com Les Koschek na xilogravura, Hannah Levy na história da arte, Carlos Josald na gravura em metal. Então, a gente vê essa base tão consistente que ela conseguiu, né? Ela sempre muito ligada à gravura, apesar de ser uma artista múltipla. A Faiga fez gravura, fez pintura, fez tecido, fez cerâmica, fez joias, foi uma pensadora da arte, foi uma professora de arte. Então, eu me pergunto, às vezes, o que foi que a Faiga não fez, né? De tantas coisas, em tantas frentes que ela atuava. Em 1951, a Faiga monta na casa dela, em Santa Teresa, um curso de arte, voltado principalmente para xilogravura e desenho, em que vários artistas, inclusive a Lígia Pape foi a aluna dela, Anabela Geiger foi a aluna dela, Décio Vieira foi aluno dela, e nesse curso, o Décio, ela que já tinha vontade de trabalhar com a impressão em tecido, Décio deu a força e perguntou, e por que não? E assim começou a parceria dos dois. Os dois foram sócios numa loja chamada Interiores Modernos, que funcionou em Copacabana, na Djalma Urique, 346, que era uma espécie de ateliê, lugar de saraus, encontros de artistas, o que era muito comum na década de 50. Isso também acontecia na Oca, na loja do Sérgio Rodrigues, acontecia na loja do Terreiro, então eles tinham esse tipo de troca, né? Os tecidos da Faiga, essa blusa, por exemplo, que ela está usando, é um dos tecidos dela, tá? Tudo estava muito ligado à concepção moderna, ligada à arquitetura moderna e à pedagogia da Bauhaus. Então, quando ela pensava num tecido que, a princípio, não foi para vestimenta, foi para interiores, né, para móveis e decoração, ela não fazia um motivo por fazer. Você não vai pegar um tecido da Faiga que seja um floral, por exemplo, né? Ela já estava mergulhada na abstração, mesmo no início, quando a gente tem alguma coisa que lembre um traço figurativo, já é um figurativo abstratizado, já sintetizado, já quase naquela passagem total para a abstração, né? A princípio, esses tecidos eram feitos com as placas de xilogravura como grandes carimbos, então ela ia carimbando pelo tecido os motivos, né? E depois que ela mergulha direto na abstração e larga completamente a figuração, esses motivos passam a encher o plano de uma maneira livre. Então, ela compõe aquele plano, aquele tecido, sem se preocupar se aquilo, um tem que encaixar com o outro para fazer sentido, não. Os motivos passam a ser completamente abstratos. São linhas, pontos, retas, que levam o olhar da gente, né? A gente tem tecidos que ela faz uma gramatura bem fechada, que parece uma grade que o nosso olhar não entra. Em outros, ela já usa aquele azul profundo, tão característico da Faiga, em que o olhar da gente consegue passear pela obra, né? E ela traz da arquitetura modernista essa preocupação. Ela vê, por exemplo, a cortina que vai participar daquela casa como mais um plano. Então, esse plano não pode interferir na vida das pessoas que vão passar por ali. Ele tem que estar completamente integrado à ideia daquele ambiente. Isso é uma preocupação grande da Faiga na hora de criar.
Outra coisa interessante a Faiga não fazia distinção entre imprimir no papel e imprimir no tecido, que no início do processo, lá na minha graduação, né, que isso vem desde o meu TCC, quando eu conheci a Mônia Ostrover, através da minha orientadora, eu tinha essa preocupação, né, é arte, não é arte, é design, perde o valor artístico, tudo bobagem, não perde valor artístico, ela cria o motivo, ela faz o desenho, ela faz a estampa, e depois ela decide se vai imprimir no papel ou se vai imprimir no tecido. Essa parceria, quando ganha grandes dimensões, por volta de 54, 55, quando ela volta dos Estados Unidos, ela fez 7 meses de curso em Chicago, os tecidos passam a ser impressos na fábrica petropolitana de Petrópolis, uma vez que o Décio era petropolitano, porque aí a escala já não era mais uma escala manual, né? já precisava, ela dizia que levou a arte à indústria, que era bem era o pensamento, né? Era o clima da época, você levar arte e vida, o artista múltiplo, que era paisagista, era ilustrador, como a Pape fez os biscoitos da capa, os pacotes de biscoitos da Piraquê, né? Então, aqui, por exemplo, a gente tem a cadeira leve do terreiro, que, erroneamente, muitos colocam como data de 1942, com tecido da Faiga, mas não é. A primeira cadeira é de 42, mas ele fez uma edição especial para o tecido da Faiga em 52, tá? E outra coisa que eu descobri durante a pesquisa foi que essa cadeira é colocada nos livros como sendo estofada pelo tecido macumba, que é esse tecido da direita. E não é, ele é estampado pelo tecido umbanda, que é o tecido que está na cadeira. Eu cheguei a essa informação já no finalzinho do meu mestrado. Então, como eu pretendo lançar agora o mestrado em livros, essa informação vai estar lá. Então, a gente descobriu pelo menos... A gente tem 179 tecidos catalogados e ela criou mais de 400 motivos para tecidos. A gente faltam 2 minutos. 2 minutos. Tá. A gente descobriu aí pelo menos uns 25 tecidos novos, tá? E no processo eu consegui chegar à família do Décio Vieira, porque no início eu trabalhei mais com o acervo do Instituto Faiga Ostrove, que hoje pertence ao Museu Dom João VI, foi doado no centenário da Faiga, esse acervo para o Museu Dom João VI da UFRJ, e eu encontrei na dona Dulce e na família do Décio grandes amigos, e que quando eu vim para Brasília, eu sou do Rio, eles me deram esse acervo de tecidos. Então, eu tenho o mesmo acervo que o Museu Dom João VI tem. Aqui é a parceria com a Roja estava introduzindo no Brasil o tecido sintético, e eles fizeram uma parceria com artistas para que criassem motivos, e eles faziam grandes desfiles de alta costura com os nossos primeiros estilistas. Essa coleção café, a Faiga participou, a Interiores Modernos participou, com esse vestido, que é a única foto que eu encontrei até agora, que é do motivo café. Se vocês olharem atrás de mim, eu coloquei na minha televisão, está lá o tecido café também, que eu botei mais algumas imagens para complementar. O café é esse tecido, né? Isso tudo fazia parte de uma questão de uma parceria com o Itamaraty também, para levar uma identidade nacional, internacionalmente. Então, os motivos eram café, raízes, macumba, Seu tempo música, ok, músicas folclóricas, e depois, na parte das perguntas, se alguém se interessar, a gente complementa. Eu agradeço ao Pepe Gávea, à família,
do Décio, a família da Faiga na figura da Nônia Ostrove, o Pepe Gave, e vocês, a mesa, os colegas, o evento tem sido maravilhoso desde o primeiro dia. Muito obrigada. Obrigada a você. Pessoal, vocês gostariam de fazer alguma pergunta à mesa? A gente vai abrir para as perguntas agora. Quem tiver interesse em fazer pergunta, só clicar em erguer a mão aqui embaixo, que a gente pode começar a sequência de perguntas agora, ok? Enquanto vocês se organizam aí nas perguntas de vocês, eu vou começar fazendo as minhas perguntas, tá certo? Eu tenho uma pergunta aqui para cada um. E vou começar, então. Primeiro para o Mário. Eu achei muito interessante, Mário, o seu trabalho. E, assim, esse trabalho da língua apunhalada, ele me lembrou muito os trabalhos da Ana Maria Maiolino, especialmente um que chama É o que Sobra, que é o que ela faz uma alusão à mutilação com a tesoura, né? Na cabeça, na língua e nos olhos. E o trabalho, em relação à performance da Helena Inês, eu vi alguns trechos desse filme, quando eu li o seu resumo, ela me lembra alguns personagens femininos do Quentin Tarantino, especialmente no filme Dead Proof, A Prova de Morte. Eu não sei se você conhece essas referências e se você enxerga alguma relação em relação a esses dois personagens, né? E queria saber se você conhece, se você enxerga alguma relação com esses personagens e qual o significado em comum que você vê nas suas duas personagens que você trouxe, né? Na Língua Apunhalada, da Papi, e na personagem da Helena Inês, né? Eu queria que você dissesse para a gente o que te chama a atenção, assim, o que você vê de igual nessas duas criaturas femininas icônicas. Para Mayan, eu gostaria de perguntar que, assim, diante da pesquisa dela, em relação à investigação cultural que ela fez junto da obra de Kandinsky e Plotino, eu gostaria que ela dissesse, na visão dela, assim, quais os pontos de maior diálogo e de maior distância entre essas duas obras. Qual foi o momento, assim, que você olhou para as duas obras e você falou, aqui eles estão sendo muito parecidos e aqui eles estão sendo completamente distintos, assim, se teve esse momento que você identificou na sua pesquisa. E, por último, para a Vanessa, quando eu li o seu material, eu fiquei muito curiosa para ver as ilustrações, né, as estampas da Faiga, porque não tinha imagens, né, no resumo expandido. E eu fiquei muito curiosa para ver como seriam essas imagens dela. E foi ótimo agora ter tido essa oportunidade de visualizar. Mas também uma coisa que fica muito claro no seu texto é que as escolhas da Faiga tinham muito a ver com o contexto externo que o Brasil estava vivendo. Então, ela tem a ver com algumas escolhas estéticas, ao que me parece, tem a ver com o mercado de exportação do Brasil na época. Então, ela opta por fazer estampas de café, de samba, de maracatu, de umbanda, de coisas que são tipo exportação, né? Então, eu queria ver se você concorda com essa observação, se você também enxerga dessa forma, e se você acha que isso interfere na poética da artista, né? Se existe uma escolha mercadológica também por trás da poética da Faiga. E temos inscritos? Por enquanto, não temos ninguém. Então, acho que vocês podem começar as respostas de vocês. 5 minutos para a resposta. Se aparecer mais alguém, eu acho que pode ser 5 minutos de resposta para cada. Acho que dá tempo, tranquilo. Podemos começar por você, Mário? Eu fiquei meio constrangido. Não, eu começo, já que eu fui o primeiro a falar, mas, enfim, alguém quer falar primeiro, as mulheres, não sei. Mas então eu vou falar, já que estou falando, desculpa. Não, enfim, tem você fez essa pergunta, essa relação da PAP com a Maiolino, enfim, né? Tem uma relação, sim. Esse trabalho, na verdade, é um desdobramento de um artigo que eu escrevi, então eu estou analisando uma questão da imagem, né? Toda uma iconologia.
E aí é uma coisa que até eu não exploro nesse artigo, mas falo, tem uma questão de uma boca feminina né, contra uma ditadura, contra de uma forma de repressão que é bastante explorada na arte brasileira, né? Tem esse trabalho da Maiolino, tem esqueci o nome, que tem a filha do Geraldo de Barros, a Leonora de Barros, né? Que tem, eu não estou lembrando o nome da questão, mas tem uma série, assim, você vai no Encanto, tem uma série de trabalhos que tratam dessa questão, que eu acho que tem a ver um pouco com a censura, né? Com essa questão que tem a ver com o momento que a gente vivia e com o momento que, né, o país estava vivendo. E eu acho que a questão da Helena Inês também faz parte, né? Eu acho que são mulheres bastante fortes, bastante, enfim, né, uma posição bastante marcante. Essa relação com o Tarantino tem, lógico que tem, né? Enfim, tem uma ligação Tarantino bem posterior, né? Mas acho que tem essa questão uma coisa do objeto, do escatológico, né? Que é sangue, é vômito, né? Tem essa questão que, enfim, eu acho que tem essa ligação. E aí, enfim, tem uma questão que, só para concluir, assim, eu acho que isso está, de certa forma, também presente nessa questão experimental e desse contexto que o país vivia, uma questão cultural. E aí tem uma frase que eu acho bastante emblemática e misteriosa, que é que eu confesso que eu sempre volto a ela e não consegui decifrar, que é do Haroldo de Campos, sobre o Ivan Cardoso, que é um cineasta também, que ele fala, pelo açougue também se chega a Mondrian, né? Então, acho que é um pouco isso, pelo objeto, pelo isso aqui, também se chega no construtivismo, numa organização visual. Talvez seja um pouco isso que elas estejam querendo falar. Enfim, mas eu vou passar a palavra para os colegas e depois eu queria fazer uma pergunta também para cada um, né? Se ninguém tiver. Eu Maiana, posso? pode ser? Pode. Primeiro, queria agradecer a pergunta, né, porque acho que ela é um grande desafio, né, para mim, desde do início da pesquisa, né, porque eu poderia estar fazendo essa relação de Kandinsky com qualquer outro teórico, né, e por que Plotino, né, e eu acho que a diferença de Kandinsky e Plotino, eu acho que é a parte mais fácil de responder, primeiro porque tem séculos de diferença entre os dois e uma diferença geográfica imensa, né? Mas eu venho tentando trabalhar com os dois a partir, acho que sobretudo, por mediadores, né? Então, eu venho ensaiando fazer essas relações diretas, né, entre os dois e entrelaçar o pensamento dos dois, né, mas eu gosto muito de fazer essas relações sempre a partir de mediadores. Então, quais são esses mediadores inclusive para não fazer essas relações diretas por causa da questão temporal? Então, quais são os mediadores? São os ícones, porque os ícones, ao mesmo tempo que causam esse estranhamento, né, e eles trazem esses estranhamentos entre Kandinsky e Plotino, primeiro porque Kandinsky vai pontuar o que ele traz dos ícones, né, e o que ele traz, esses hibridismos que existem entre os ícones e o que ele traz da cultura dos Komi, por exemplo, né, e dos outros povos originários, né, e o que sai, por exemplo, das teorias de Plotino, para poder perpassar para os ícones, seja para os próprios ícones da arte bizantina, seja ela para uma arte bizantina oriental ou ocidental, que a gente tem essa diferença, né? Então, esse é um dos mediadores. Outro mediador que eu faço entre Plotino e Kandinsky é a própria dimensão da espiritualidade, porque Kandinsky não para só nos ícones, né? Kandinsky ele vai atrás de outros mediadores para a espiritualidade, ele chega
a procurar, não só no cristianismo ortodoxo, mas ele vai atrás da teosofia, ele vai atrás da antroposofia, né? Ele vai atrás de outras vias de espiritualidade, e a gente compreende que Plotino ele é uma chave de leitura para toda a linhagem neoplatônica, que é uma chave de leitura para o cristianismo, que é uma chave de leitura para o espiritismo, que é uma chave de leitura para boa parte de outras teorias espiritualistas também, e que é uma chave de leitura para algumas teorias orientais, né? E que também vai beber em outras teorias orientais. Então, a gente tem muito em Plotino de uma filosofia oriental e de uma espiritualidade oriental, do mesmo modo que em Kandinsky também. Então, a gente tem esses agentes mediadores. Do mesmo modo que a gente tem o mediador, que é a teoria das cores. Então, a gente encontra, por exemplo, uma figura que é muito, muito interessante para entender apenas a teoria das cores, porque eu discordo em outras teorias, por exemplo, a teoria moral, que é a figura de Goethe, né? Goethe vai citar diretamente a figura de Plotino, né? E Kandinsky vai citar a figura de Goethe para poder ser um dos alicerces ali de sua teoria das cores, né? E a gente sabe que Kandinsky vai desenvolver a teoria das cores lá no do espiritual na arte. Então, eu venho tentando trabalhar com esses agentes de mediador, né? E por isso que eu escolhi Plotino, claro, né? Eu sou apaixonado por Plotino, não escondo isso de ninguém, né? Para poder estar fazendo esses entrelaçamentos entre os dois, né? E também a gente tem, né, essa evidente recusa, e eu acho que aí está um elo, né, muito firme, né, entre os dois, que é essa recusa pela mímese, né? A mímese enquanto uma mímese muito específica, né, que é uma mímese enquanto cópia, né, enquanto uma mímese muito platônica, inclusive. Né? Então, se existe essa recusa de uma mímese platônica, tanto de Kandinsky quanto de Plotino, mesmo Plotino se dizendo enquanto um exegeta de Platão. Né? Então, isso acho que é um ponto em comum dos dois. Interessantíssimo. Muito obrigada, Maia. Eu que agradeço. Podemos vamos lá. Agora? Sim, claro. Por favor, Vanessa. A Vani não. Quando o Faiga começa a produzir esses tecidos, e esses primeiros, o café e tudo mais, eu diria que ela estaria mais ligada, não só ela, como todos os artistas que produziram tecido naquele momento, que foram vários, né? Abramo, Volpe, a Pons, a Lígia Clark, todos fizeram tecidos naquela época, estavam mais ligados àquela questão que estava em voga da volta a um passado primordial, das máscaras, dos ameríndios, de voltar a uma cultura primeira, né? Não primitiva, mas premieva, né? A primeira, e voltar às coisas da terra do que ao mercado. A Faiga nunca se preocupou com o mercado. Nunca, uma palavra que a gente não deve dizer, segundo minha mestra Maria Luísa, mas ela dificilmente se preocupava com o mercado, tanto que ela nunca não chegou a ganhar dinheiro com isso, né? O negócio era realmente a coisa da criação, da experimentação do meio. E esses tecidos foram parar no exterior através do Vladimir Murtinho, que na época era embaixador na Suíça. Então, os motivos faziam muito sucesso na Europa, nos Estados Unidos, principalmente, tá? Então, eu acho que está muito mais voltado a isso. Inclusive, a gente se questionou como é que uma classe média brasileira, tão racista e preconceituosa, aceitou tão bem ter uma cadeira com um tecido chamado umbanda, com uma cortina chamada macumba dentro das suas casas, porque fazia parte daquele processo naquele momento. Agora, já no finalzinho, quando acontece a parceria da Ródia, aí sim, aí a Ródia está com um olhar mercadológico. Aí as coleções eram montadas com essa intenção,
levar uma imagem de um Brasil que está crescendo, que era rico não só naturalmente, mas artisticamente, financeiramente, né? Era JK, 50 anos em 5, aí sim havia essa coisa do mercadológico. Mas aí já é o finalzinho, eles fizeram tecidos por 11 anos, de 51 a 62. Depois a Faiga tem um câncer, ela fica um ano sem produzir, e quando volta, ela volta completamente para a abstração, para as cores, e os tecidos pararam mais ou menos nessa época, em que ela tem até um momento em que a gente sente uma pegada meio oriental, sabe? Ela passou por isso também, tem aquele tecido que passou da persiana vertical, o sayonara, é um desses tecidos, que você sente o gestual, né, e o traço do oriental. Então, eu não diria não, a Faiga não esteve preocupada com essa questão mercadológica. Ela realmente estava não à frente do seu tempo, porque, citando a Maria Luísa de novo, ela diz que ninguém está à frente do seu tempo. Ela estava exatamente fincada no seu tempo, e aquele tempo pedia isso, né? Estava pedindo isso, era o que se vivia, né? Acho que te respondi. Com certeza respondeu, foi muito esclarecedor. Obrigada, Vanessa. Mário, quer fazer essas perguntas? Não, esse é mais um comentário, eu sei que foge um pouco do tema abordado tanto pela Mayan quanto pela Vanessa. Desculpa, meu cachorro tá latindo, mas vou falar. É que eu fiquei curioso, tanto o Kandinsky quanto a Faiga tem um papel importante na educação, né, uma coisa educativa, e aí a Mayan falou dessa prática, dessa teoria, um não ser ilustrativa da outra, elas andarem juntas, né? Enfim, eu sei que foge um pouco da questão, mas saiu os olhos, e tanto a Faiga, o Kandinsky, na abstração dele, enfim, né, é bastante importante. A Faiga representa no Brasil uma abstração lírica, né, uma das percussoras. Então, não sei, eu vejo uma similaridade, até vejo vejo uma ligação. Assim, eu queria que vocês comentassem um pouco, se possível, enfim. Não é nenhuma pergunta específica, mas só essas. Eu posso começar, Mayan? Então, a Faiga, ela declara que as grandes influências dela foram Kate Kovacs no expressionismo, o Cézanne na questão da composição do espaço com as cores, né, principalmente, e o Kandinsky. E, sem sombra de dúvida, a parte dela como educadora que eu vou dizer, né, sem palavras. Quem já leu Universos da Arte, eu indico muito fortemente esse livro para quem é da arte e educação. A Faiga deu aula durante 10 anos numa gráfica para operários de uma gráfica, aulas de história da arte. Então, no início, disseram que ela não ia conseguir e esse curso se prolongou por 10 anos. E uma passagem que eu sempre me emociono, eu sou uma apaixonada pela Faiga também, como a colega é apaixonada pelo Plotino, e ela, na última página, um dos operários, no final do curso, vira para ela e diz: professora, agora quando teremos aulas de filosofia? Então, assim, a Faiga não era aquela artista panfletária politicamente, apesar do marido ser do Partido Comunista e ter participado de tudo, mas eu acho que a parte dela social estava nisso, sabe? Estava na arte e educação, tá nos livros que ela escreveu, no outro ela explica todos os métodos de desenho, toda a questão de por que você coloca uma diagonal, porque você coloca uma linha reta, porque como você leva o olhar daquele sujeito para onde você quer que ele vá, porque a arte abstrata, ao contrário do que alguns pensam, não é uma qualquer coisa, né? Não é o acaso do eu virei na esquina e dei de cara com um acaso. O acaso de Faiga não é isso. O acaso da Faiga, ela diz, são as experiências que nós vivemos
durante a vida toda, que a gente traz do nosso subconsciente, e em algum momento que é aquele momento, esse subconsciente aflora. Esse é o acaso que é usado nas obras de arte de Feiga. E acho que não tem como separar a Feiga de arte e educação. Não tem como. Mayan, podemos te ouvir? O Kandinsky, né, quando ele retorna para a Rússia, principalmente com a eclosão da Primeira Guerra Mundial, né, e quando tem aquele chamado de 1917, junto com os artistas, os futuristas russos, ele fica super empolgado, principalmente porque a gente tem de fato, esses artistas de volta para os ateliês, e ele é convidado para preparar todo um plano de aula e um plano educacional, né, principalmente para inaugurar, de fato, que é essa estrutura da arte abstrata para uma prática, né? E é o que Kandinsky pensa desde o início, não é simplesmente esse artista isolado, né? E não só Kandinsky, mas todos esses artistas russos, né? Toda essa leva de artistas abstratos russos, né? Que são entendidos enquanto futuristas, né? Lá no início, né? De 1917, e logo depois a gente sabe que tem esse grande rompimento, né? Kandinsky, de fato, ele não chega nem a lecionar, né? Na Rutmans, ele vai lecionar, ele é convidado para lecionar na Bauhaus, e é quando ele volta, né, para a Alemanha, e ele coloca em prática todo o sistema educacional dele, do que é essa arte abstrata, né, e ele tem essa oportunidade de colocar o plano educacional dele, e ele entende e ele deixa isso por escrito, por isso que ele tinha essa atividade de uma prática unida a uma teoria e que era em conjunto, né, e eu acho que essa é o que os teóricos vêm tentando mostrar, né, e acho que essa grande dificuldade que a gente tem para o lado de cá, né, e que os orientais não têm tanta dificuldade, e que outros povos não têm essa dificuldade, que é essa teoria que se mescla com a prática e o cotidiano, né, e que as coisas se desenvolvem muito bem, e que as coisas acontecem muito bem, e que para Kandinsky acontecia naturalmente, né, então ele vai desenvolvendo nos livros dele, junto com essa prática educacional, que para ele acontecia de forma natural. Claro que essa prática é interrompida, né, por sucessivas, enfim, né, sucessivas guerras, e fora sucessivas guerras, as sucessivas perdas, né, a gente não pode esquecer que Kandinsky, fora, né, esses deslocamentos que ele tem que vivenciar, né, a todo tempo, né, Kandinsky tem que voltar para Moscou, tem que voltar para a Rússia, da Rússia para a Alemanha, depois, né, é um russo vivendo na Alemanha, perto de eclodir uma Segunda Guerra, depois vai para a França, e na França ele recebe, né, uma cidadania alemã, e aí é um russo com cidadania alemã numa Segunda Guerra Mundial vivendo dentro da França. Tipo, socorro, né, gente? SOS. Então, assim, né, o que fazer perto de 1940 nessa situação, né? Nada mais. Então, acho que é isso, né? Eu acho que o ensino para ele fazia parte, né? Então, é isso, né? Era um artista que dependia disso, né? A obra dele dependia disso. E eu acho que todas essas experiências estéticas dele, no fundo, né? E por isso que eu acho que essa relação com o Plotino também é muito forte, é que as experiências estéticas dele não faziam sentido nenhum se não tivesse essa relação com o quadro, e não tivesse essa relação com o espectador e com os alunos, né? Para fazer com que eles também compreendessem o que era esse quadro abstrato. Eu acho que por isso que esse estranhamento muito grande quando a gente tem as pessoas completamente alheias e não conseguindo entender o que é essa obra abstrata, não conseguindo sentir essa obra abstrata, parar, né, e conseguir, de certo modo, se conectar, né, com as cores, com a arte, da forma com que eles se conectavam, né, e esse estranhamento. E aí, se vocês me permitem, né, só para responder já a pergunta da Vrinda, né, todos os elementos, Vrinda, que aparecem nas obras do Kandinsky, todos
né, vem exatamente a partir desse interior do artista, né? O Kandinsky diz que todos os elementos, desde a cor, da linha, né, desde o ponto inicial, né, que ele diz que toda obra começa inicialmente a partir do ponto, né, surge a partir dessa intuição, né? Então, claro que essa intuição surge do nada, né? Então, tem um trabalho árduo aí, né? Passa por uma preparação, né? E ele vai dizer que essa preparação, né, vem exatamente de uma preparação também espiritual, né? E é sempre muito relacionada a isso. Não existe, né, essa, claro, tem divergências teóricas, tá? Mas não existe essa separação espiritual, né? E desde as obras dele, que são mais figurativas, e para Kandinsky não existe, inclusive, essa separação de um figurativo de um abstrato, né? Ele vai incorporar essas figuras dentro da própria abstração, né? Então, ele vai fazer essa sintaxe funcionar muito bem com figuras. E aí vem essa dificuldade para poder compreender como a gente vai ter toda essa simbologia do artista. Pessoal, a gente está no horário, a gente vai ter que encerrar, as sessões são de 1 hora, a gente vai ter que encerrar, a gente tem mais uma pergunta, alguém levantou a mão. A gente tem uma próxima mesa depois dessa, alguém sabe dizer? É o encerramento só, que eu saiba. Tem um encerramento, né? Então, Isso. acho que a gente não pode se alongar mais, senão a gente vai atropelar o encerramento. Então, eu vou encerrar por aqui, tá bom? Para não Sem passar problema. por cima. Então, desculpa, Vanessa, vai ficar faltando... Não tem problema. Na verdade, eu só queria apresentar aqui a dona Dulce, que é essa figura que está aqui no meio, que é a viúva do Décio Vieira, que é uma senhora de 100 anos, mas que está aí ajudando as artes até hoje. Eu queria que vocês conhecessem a carinha dela. Ah, muito bom. Obrigada. Como arte educadora, é uma outra história para um outro momento, mas é uma pessoa assim, incrível. Que ótimo. Bem, pessoal, eu gostaria muito de agradecer a presença de todos que estiveram nessa mesa hoje. Gostaria de dizer que foi uma honra fazer a mediação dessa mesa com pesquisadores que trabalham de forma tão profunda e que, pelo visto, estão muito felizes com aquilo que estão pesquisando. Isso é muito bom e muito importante para a gente continuar em dia com a nossa pesquisa. Gostaria de parabenizar a organização do COMA, que foi bastante dedicada e fez com que o evento fluísse muito bem ao longo dos dias. Gostaria também de convidar todos para visitarem a exposição, que vai seguir aberta, e vocês podem acessá-la através do link da bio no nosso Instagram, coma.ppgav. Foi um imenso prazer estar aqui ao longo do dia com todos vocês. Muito obrigada a todos e vamos seguir para o encerramento. Até a próxima.